Tá no stream. Tá. Agora a gente está ao vivo. É, muito bom. Boa noite! Boa noite, boa noite. Que noite boa. Deu tudo certo. Vamos ver se as coisas estão acontecendo por aqui de fato, mas me parece que estão, né? Deixa eu dar uma entradinha no YouTube para a gente conferir também o que está acontecendo, porque na verdade seria bom o Mário também entrar, mas vamos lá, ao vivo, estamos ao vivo sim no YouTube. Legal. Não é bom clicar junto, mas só para... Opa! Aê! Beleza. Então, Djalma, estamos aqui novamente, vou chamar o pessoal aqui no Instagram, então, tem que entrar na minha conta. Tá na minha conta? Peraí, agora tá na minha conta, vamos lá. Dá uma chamada lá, é bom chamar eles lá. Deixa eu chamar o pessoal. Tá. Deixa eu tirar esse aqui. Vamos ver. Ao vivo. E aí, boa noite. Vamos lá, vamos deixar o Instagram aqui, quando aparecer. Boa noite, Sofia. A gente está no YouTube também, vem para o YouTube também. Estou com o seu convidado, ó. Hoje eu roubei o convidado. É verdade. Hoje foi com a Sofia. Mas legal, então. Bom, a gente vai dando aquele tempinho, né, para as pessoas começarem a se conectar devagarinho e confiando nas conexões aqui. Na estabilidade das conexões, né? Que tudo estável, né? Tudo vamos estabilizando, respirando. Até bom fazer um exercício agora de respiração, todo mundo floral aqui, um espírito floral aqui para a gente também, aqui para poder, né? Tudo. A gente também, exatamente, a gente ir deixando chegar e deixando fluir, né, Djalma? Isso mesmo. Bom, mas de qualquer forma, né, como a gente está gravando, então eu vou me apresentar, sou a Ana Gonçalves, sou terapeuta, escritora, trabalho com astrologia, numerologia, terapia quântica dos campos, constelação familiar, o tarô. E estou aqui com o Djalma Neto. Djalma, conta pra gente do seu trabalho, se apresenta. Vamos lá. Isso aí, bacana, para o público todo. Eu sou Djalma, Djalma Neto, Oliveira Neto, na verdade. É uma dúvida até que eu preciso um dia conversar com a Ana, quando descobri que é Oliveira. Então, mas Djalma Neto, sou terapeuta holístico, trabalho nos atendimentos, faço em apometria terapêutica, e apometria como, né, terapêutica, porque eu atendo no consultório, mesa radiônica pela radiestesia, que eu sou uma formação minha de radiestesia, e depois a mesa radiônica veio agregar, né, todo o processo aí da conexão maior com a luz toda. Terapeuta floral, terapeuta de X também, que são terapias complementares também, que eu uso muito nos trabalhos. Enfim, Ana, é sempre, né, buscando sempre as coisas. Eu não sei até quando isso vai parar, eu acho que nunca vai parar, na verdade, porque nós somos sempre chamados, né, a novas situações, a novas oportunidades, né, que vão aparecendo, e todas elas são complementares, né? Você também que tem um domínio sobre várias, né, terapias e vários processos, né, oráculos e tudo mais, você vê que um completa o outro e forma um atendimento integral, né? Então, isso que é a busca nós para podermos, né, atender melhor cada vez mais as pessoas, né, com mais atenção, com mais carinho, né? Então, esse processo que eu trabalho hoje também, nessa busca toda e sempre, né? Muito bem, muito bem. Bom, a gente está aqui para conversar também, não só sobre uma questão, um assunto terapêutico para terapeutas. A gente está aqui para falar com vocês, com as pessoas, né? E todas essas técnicas que a gente utiliza têm um objetivo que acredito que é um objetivo de curar, transformar e trazer consciência. Deixa eu dar um oi aqui. Oi, para quem está no Instagram, a gente está conversando no YouTube, o link está lá na bio,
vem aqui participar do YouTube, que está mais estável, e eu estou com o convidado, Djalma Neto, tá bom? Vem aí, Edu. Vamos lá para o YouTube. Estou aqui só para chamar vocês. E como eu estava falando, Djalma, a gente está aqui para falar com pessoas, né? Os terapeutas já têm uma linguagem própria, de um conversar com o outro, um saber da importância do tratamento, mas eu quero que você fale da apometria e a importância da apometria na vida da gente, né? Eu sei que o Djalma vem vindo numa maratona de lives de apometria, tipo assim, não aguenta mais. Mas tudo bem. Não, é verdade. Mas vamos lá, vem me contar um pouquinho, vem contar para quem está assistindo, né? O que a apometria de fato vai trazer na vida das pessoas, né? Passando aí um pouquinho nessa introdução. Tá certo, né? É importante a gente sempre lembrar, e eu tenho procurado falar realmente numa linguagem mais fácil das pessoas entenderem, menos com termos, né, técnicos ou da técnica, mas porque justamente para as pessoas entenderem. Eu acredito que sim, há muitas dúvidas, né, sobre o que é apometria. Acho que é que mais tem dúvidas, porque as pessoas não entendem muito bem como que pode tal processo, tal situação. Então, eu costumo sempre dizer que a apometria, como para simplificar, né, é uma técnica, é uma terapia que tem um conjunto de técnicas, né, ela tem várias técnicas dentro da terapia de apometria, que trabalham visando o restabelecimento do campo energético da pessoa, da aura da pessoa, do campo da aura. Todos entendem a palavra aura com facilidade muito grande. Nós temos uma aura, um campo energético muito grande. A apometria, ela trabalha nesse campo, né, energético, vibracional das pessoas, restabelecendo a ordem, restabelecendo o equilíbrio, porque muitos processos ao longo de uma existência, ao longo de uma vida, ao longo de vidas também, processos que nós vemos, nós vamos absorvendo nesse campo energético etérico, nessa aura enorme nossa, muitas situações que muitas vezes elas demoram muito para serem resolvidas ou não são resolvidas, né? Eu comparo muito quando a gente machuca, cai, você tem um corte, você faz um curativo, você cura aquele curativo, você cicatriza, mas existem machucados da alma, né? Que muitas vezes não cicatrizam nunca, né? Então ficam eternamente naquilo lá, aquelas feridas da alma, né? Que as pessoas têm, e é nesse campo que a apometria trabalha, né? Curando, restabelecendo, encaminhando, tratando, enfim, processos da técnica, né? Que fazem parte da terapia apométrica, que restabelece, que cura esses processos. E com isso, as pessoas começam a vitalizar-se novamente, energizar-se, porque essa desvitalização toda vai distanciando ela do verdadeiro ser dela, criar confusões mentais, criar processos, né, inclusive doenças físicas, né? Então, Exatamente, por isso que sim. a gente trabalha nesse campo, entendeu? Por isso que Sim. é esse lado que a apometria trabalha. Bom, e a apometria, como você já nos explicou, mas para quem ainda não está por dentro do assunto, a apometria foi desenvolvida pelo Dr. José Lacerda, um médico, e enfim, né? Conta um pouquinho dessa história que eu tô... Hércio, venga para YouTube. Essa história é muito bonita. Entra aí, me bio. Conversando, falando ontem também, nós conversamos um pouco sobre isso também com a Sofia, porque é interessante, né? Porque é um brasileiro, né? Assim, Brasil, nós temos poucas coisas, referências boas de brasileiros, né? E o Dr. José Lacerda, por ser brasileiro, então é onde tem um destaque, acho que tem um destaque maior ainda, né? Para a gente. Ele, justamente, ele já entendia esse lado, ele tinha como uma percepção, como médium e médico que ele era na época, ele percebia que as doenças, muitas delas psicossomáticas, que são doenças que são criadas, são geradas numa vida, né? Por exemplo, ninguém nasce com diabetes, ninguém nasce com problema cardíaco, as pessoas vão ganhando, elas vão adquirindo doenças que iniciam nesse campo áurico, nessa vibração toda. Por quê?
isso vai saturando a energia de uma maneira tão grande, né, que uma hora isso satura, isso enche, e vai para o corpo físico e algum órgão, ou se estabelece em algum lugar que a pessoa tem mais sensibilidade, mais fraqueza. Né? Então, aí, Exatamente. relacionado àquela emoção, né? Isso, Exatamente. né? Que tem aquela doença, a razão daquilo. Então, o doutor Lacerda, nessa busca, ele começou a intuitivamente ter um processo de hipnometria, depois todo o processo que ele estudou, para que criasse a técnica que curasse isso, que fosse paralelo a isso, né? Fosse paralelo ao processo de cura normal, alopática, né? Então, ele trabalhava em conjunto, né? Junto com a apometria, as curas, porque como ele era médico, ele tinha muitos casos médicos, né? Então, ele encaminhava a pessoa para fazer a apometria, e aí ele foi escrevendo o livro junto com os casos e acompanhando a melhora das pessoas por conta disso, né? Por conta desse Sim, processo. Então, sim. foi isso. Sim, mais um tempinho aqui chamando. Quem tá aí no Instagram, vem para o YouTube. O link tá na bio no meu canal. Vem que eu tô aqui com o convidado conversando. Eu tô aqui para chamar vocês. Então, vamos lá, Djalma, exatamente, né? Essa questão da cura, Isso. eu acho isso muito bacana, porque quando a gente fala de obsessão espiritual ser reconhecida como uma disfunção, né, Sim. dentro lá do CID, né, do Código Internacional de Doenças, é uma É. coisa bastante séria, é uma coisa bastante comprovada de que existem sim distúrbios ainda alheios ao conhecimento da medicina tradicional, né? A medicina tradicional não tem condições de compreender esse universo que nos rodeia. E eles já estão chegando realmente a essas conclusões, estão sendo mais claros quanto a isso. A medicina antes não falava sobre isso, né? A medicina passava por cima disso. Pode fazer pergunta sim, Edu. Se você vier aqui para o YouTube vai ficar mais fácil, tá bom? Mas eu estou visualizando e posso responder, tá bom? Então, assim, quando a gente fala de obsessão espiritual e a gente fala de apometria, a gente está falando de uma possibilidade de tratamento, a gente está falando de uma possibilidade de transformar esse estado desequilibrado, Sim. certo? Então, a Sim. apometria, a gente costuma dizer nos meios terapêuticos, né, que ela é meio que aquela limpeza faxina, né? É. É por aí, né? Sim, sim, mas a faxina, porque você imagina quantos acúmulos emocionais, energéticos estão, né, nas pessoas, todos nós temos, né? A gente estava conversando isso, a gente tem muitas coisas que vão nos trazendo, muitas vezes, confusões mentais, interferências, e a própria obsessão, que é um aspecto realmente muito, muito forte, ele existe, porque e as pessoas às vezes me perguntam, né? Poxa, negócio da obsessão. Eu falo, olha, o que eu percebo muito, né? Com uma analogia, quantos obsessores vivos vocês têm, né? Então as pessoas têm uma quantidade muito grande de obsessores. Por exemplo, quando eu vou na casa da minha sogra, nossa, mas eu me desestabilizo, eu fico nervosa. Então, eu falei, ela é uma obsessora sua, porque ela. Então, tudo que tira você do seu comportamento, todas as pessoas que tiram você que te desestabilizam, né, que te tiram do seu eixo, vamos dizer, são tidos como obsessores, porque eles interferem em você. Você permite que isso haja uma interferência. Cada um com o processo. Quando a gente fala na parte espiritual, na parte energética vibracional, não é diferente, né? São mundos dimensionais, mas as obsessões existem e são realmente comprovadas, né, como interferências mesmo, né, de processos aí que vão perseguindo, vão seguindo, vão trabalhando né, negativamente, né, que prejudicam muito as pessoas. Né? Então, Eu acho que a apometria ela acaba dissociando um pouco a ideia da obsessão com o misticismo, né? Por exemplo, né, a gente tinha uma questão de sentir, né, um desequilíbrio energético lá em, sei lá, quantos anos atrás,
E aí você chamava lá o padre para fazer o exorcismo, né? Então, é uma questão muito mística, né? E a apometria, quando o doutor José Lacerda acaba trazendo isso para um meio mais científico, né, um meio um pouco mais dissociado de filosofias, religiões e qualquer parte mística nesse sentido, né? Ele leva tudo isso para um olhar, um olhar mais neutro, talvez, né? Então, a gente começa a perceber isso. Se a gente está falando de apometria, né, eu também já trabalhei na apometria, trabalhei muitos anos em apometria, tanto como dirigente, como captadora, que na apometria, vamos especificar um pouco para as pessoas, né, a gente precisa sim de um ser que vai captar isso, né, numa apometria grupal, digamos, e vai precisar de uma pessoa que vai tratar isso, tá? Isso seria uma apometria convencional grupal, e depois o Djalma vai me completando aí também. Isso. Então, no caso, quando a gente olha para essa apometria de uma forma mais neutra, a gente abre isso, né, Djalma? A gente acaba abrindo essas coisas, e não fica uma coisa tão vinculada a uma religião, a uma filosofia exatamente, né? Isso, por isso que tem esse dinamismo todo, né, energético, que a apometria ela permite, né, que sejam agregadas vários processos, né, dentro desse processo de restabelecimento, de cura, de reequilíbrio, né. Então, o próprio Dr. Lacerda, na orelha do livro dele, na segunda parte, ele escreve lá que ele está acabando o livro e que muitas daquelas técnicas já estão ultrapassadas. Por quê? Outras já seguiram, outras são comprovadamente. Então, assim, ele admite o dinamismo no processo. Isso há 30 e tantos anos atrás, né? Então, assim, é esse processo mesmo. Você vai agregando processo, vai agregando atributos, cores, plasmando, né? O que nós precisamos criando nesse corpo etérico, nesse mundo etérico, né? Que vão restabelecendo a ordem energética vibracional nas pessoas e trazendo o bem-estar, a cura, a leveza, o alívio, para que a vida das pessoas flua. Eu sempre falo muito isso, que tudo na vida tem que fluir. As pessoas têm que ter esse costume de entender que na sua vida tudo tem que fluir. Tudo tem que fluir. A vida tem que fluir. É relacionamento, é financeiro, é trabalho, tudo tem que estar fluindo. Então, isso é o normal da vida, para que tudo se manifeste. Quando tem alguma interferência, algum campo, algum setor da sua vida não está fluindo, você precisa olhar com atenção para aquilo, né? Como uma doença física, a pessoa vai no médico, agora só, e o resto? E o relacionamento, e o trabalho, e o financeiro? Então, esse campo energético, vibracional, né, que a apometria trabalha e as outras terapias também, são muito mais amplo do que realmente somente a parte local. Tá muitas coisas relacionadas, né? Então, a partir do momento que se restabelece o processo, tudo começa a andar na vida da pessoa normalmente, né? Então, tudo começa a restabelecer, a fluir, a trabalho, oportunidade, relacionamento, tal, porque estava tudo, né? Tava tudo bagunçado, né? E agora começa a ter um caminho melhor. Exatamente. É aquela coisa assim que eu falo. Poxa, gente, você vai colocar um sofá novo na tua sala toda suja, bagunçada? Que adianta você trazer um sofá novo? Né? Sim. Gente, vem para o YouTube. Estou aqui só para chamar vocês para o YouTube. Vem para cá, que a gente está conversando aqui no canal do YouTube. E então a apometria, gente, ela vai preparar, né? Vamos trazer o exemplinho aí da sala, do sofá, né? Sim, bacana vai esse. tirar toda essa sujeira, né? Vai clarear as coisas para que a gente possa olhar, né? Olha esse ambiente, né? O que nós temos aí? E aí, Djalma, quando a gente traz essa necessidade, que a gente trabalha com isso, eu como astróloga, taróloga, numeróloga e todos os outros trabalhos, ainda não entrando na TQC, quando eu pego uma pessoa que eu percebo que a primeira coisa que ela precisa fazer é realmente limpar, né? Ela precisa se reconhecer, né? A apometria vai isolar
e vai falar, oi, agora vamos reconhecer, né, o que está aí. Vamos voltar assim, né? Vamos começar do zero, né? Vamos começar na pessoa, né? Exatamente, Mas, exatamente. mas é bacana. Mas aproveitando, né, do TQC, né? E é bacana, né, que você conhece tanto a apometria, acho que até mais tempo do que eu. E essa técnica do TQC, né, eu sempre gostei, achei muito bacana, né, quando soube algumas coisas, naquele dia a gente conversou um pouco, eu fico, né, fascinado. Então, assim, a associação dela com a apometria, alguma coisa assim, eu sei que são bem diferentes, são bem distintas, mas fala um pouquinho assim para mim, como curiosidade mesmo, como que é o processo TQC, como que surgiu, puxa. Vamos lá. Terapia quântica dos campos surgiu a partir de mensagens que foram recebidas pela Fraternidade Branca, né? Isso aconteceu em 2016 e foi assim um momento muito forte, muito importante, porque dia 20 aniversário da minha filha, isso aconteceu no dia 19. Então eu fiquei bem, eu guardei bem essa data. E foi uma coisa que chegou, né? Chegou de uma maneira muito inusitada, assim. Na verdade, eu já estava recebendo outras mensagens que eu ia receber algumas informações. E essas informações foram chegando, e quando elas chegaram assim de uma forma muito intensa, né? É o que a gente estava aqui, eu e o Djalma, a gente estava batendo um papinho e antes de vocês chegarem, e o quanto a energia, né? O quanto a energia da fraternidade é uma energia assim que nos choca muito, né? E esse choque energético da fraternidade, as pessoas, eu quero até falar uma coisa muito interessante, as pessoas acham que, por exemplo, quando um ser de luz se aproxima de nós, a gente só vai sentir o nirvana, a gente só vai sentir coisa boa, a gente só vai sentir... Não, gente, não é assim. Não é. Não é porque o ser de luz, ele simplesmente, ele reordena tudo o que está acontecendo com você. Então, imagina, é uma zona, né? Você está lá na sua confusão mental, você está na sua confusão emocional, aí se aproxima uma energia tão de ordenar aquilo, de equilibrar aquilo, que ela é estranha para você, né? Então eu chorava, eu ficava cansada, eu tinha dor de cabeça, parecia que eu ia ter um troço. E essas coisas aconteceram e foram muitas mensagens estas que já são 2 livros, um livro publicado e o segundo livro que vai chegar aí nesse ano, que é a Terapia Quântica dos Campos, com explicações de como as coisas acontecem, né? Porque eu ficava perguntando como as coisas aconteciam. Ela surge a partir de um tratamento que se chama terapia de subpersonalidades, que foi desenvolvido pelo Godinho, que era, né, discípulo do Lacerda. Então, verdade. Todo o trabalho do Lacerda, ele pegou muito, né? O Godinho muito forte. Isso. Exatamente. Então, o que aconteceu? O Lacerda, né, foi entrando nesse assunto, né? O Lacerda entrou no assunto da subpersonalidade, dos níveis e subníveis, né? Sim. E o Godinho foi jogar uma lupinha na subpersonalidade. Quando eu comecei a atender com a terapia de subpersonalidade, que eu acho que você também passou pela TSP, né? Também passei. Eu passei pela TSP, ele passou pela TSP. Então, quando eu trabalhei na TSP, era um captador e era um condutor, né? Pessoal, lindos, vem aqui para o YouTube. Estou batendo papo aqui no canal do YouTube. Estou só aqui para chamar vocês. Vai lá no link que está na minha bio e vem conversar com a gente no YouTube, tá bom? Que eu estou com convidado. E aí, eu, diante da terapia de subpersonalidades, eu, muito instigadora, ficava me perguntando, mas por quê? Por que eu tenho que despolarizar? Por que eu tenho que conversar desse jeito?
por que que eu tenho que fazer assim? Não sei se você se perguntava muito, Questionamento puro, né? Questionamentos. E a Mara está perguntando qual foi a parte leve. A parte leve, Mara, foi assim, tudo que surgiu depois. A parte leve foi me aproximar das montanhas, entrar num universo totalmente amplo de consciência. A parte leve, eu acho que é você se sentir merecedora nesse momento de estar aprendendo. Eu me coloquei à disposição, né? Eu me esvaziei. Eu acho que a leveza disso tudo foi esvaziar Poxa. e receber, né? Porque era Estar muito pronta, né? interessante. Estar a serviço, né? Estar a Colocar-se a serviço, serviço, né? é. E voltando um pouco aqui, nesse questionamento todo que eu fazia, eu queria respostas, respostas. E essas respostas começaram a chegar. E as respostas eram muito complexas, assim, no começo. Eu falava assim, meu Deus, o que está acontecendo? O que é isso que eu estou escrevendo que nem eu estou entendendo? Nem eu estou entendendo. O que está se passando, né? E aí chega num momento que você deixa fluir, né? É muito interessante que no livro, a última parte desse livro que estou para publicar, ele fala dos meus dramas interiores e as minhas conversas, né? Então, é bem bacana para os terapeutas que passam por isso, né? A gente passar esse questionamento, o quanto é difícil também, né, Djalma? Sim. A gente canalizar as coisas, a gente ser canal de algo que para nós é muito fora, coisa. né? Sim, muito. E a TQC, ela surgiu, então, como um aprimoramento, né, dessa técnica de terapia de subpersonalidade, e ela vai buscar exatamente a origem de um desconforto, de um medo, de um trauma, né? Mas é a origem da sua natureza emocional. Qual é aquele núcleo energético que está ainda ali? Então, eu vou dar um exemplo. Você, por exemplo, tem medo de perder o emprego, né? Sim. Beleza, todo mundo tem medo de perder o emprego, todo mundo tem medo de ficar sem dinheiro, ok. Mas a pessoa, ela tem pânico disso. Ela desenvolve pânico, ela desenvolve um tremor, ela desenvolve coisas muito, muito potentes, né? E quando vira uma coisa tão potente, tão descontrolada, você já percebe que a energia ela não tem a ver exatamente com o fato em si daquele momento, né? Então é quando a gente fala que a gente linka com o passado. Sim. Certo. E aí você descobre lá 3 encarnações passadas que simplesmente a família inteira foi à falência, que os pais se suicidaram, que o outro se jogou da ponte, e o teu medo de escassez ele é tão grande que ele supera o medo de escassez, ele já está dentro de um outro medo, né? E aí a gente fala que a gente encontra a sublatente, aquela sub que começou todo esse processo. Todo o medo da escassez, todo o medo, né, das Poxa, que bacana. Sim, entendi. Muito forte. Porque e todo como processo é de que a medo gente para... faz isso, né? A gente vai nos campos, por isso que chama a terapia quântica dos campos, né? Porque a gente busca nos campos energéticos a conexão entre essas coisas. Eu não sei se você chegou a trabalhar, Djalma, como terapeuta de subpersonalidade. Você chegou a trabalhar? Não, só passei. Não, trabalhar não. Não. Quando a gente trabalha, quando eu trabalhava como captadora de terapia de subpersonalidade, em que eu entrava nesses registros, era como se eu tivesse muitas cartas à frente, como se eu tivesse muitas, né? Como se você tivesse muitas cartinhas na sua frente e que você acessasse
Muitas delas muito rápido. Então, isso era um desgaste muito grande. Né? Imagina você, um terapeuta, ter que acessar. Nossa, sim, tudo, sim. A avalanche. Então, assim, é muito desgastante, né? É bastante desgastante. Então, o que acontecia? Eu saía desgastada da sessão, né? E me perguntando, mas espera aí, tem que haver um meio de acessar essas coisas de uma forma diferente. Tem que ter Certo. algo mais eficaz dentro desse processo, né? Então, a TQC, ela vai buscar essa origem, ela vai buscar a origem por meio dos campos energéticos e que são pessoas que vão fazer parte desse campo. Qual é a diferença para a apometria? Então, porque muita a confusão, né, que tem assim, porque realmente pela explicação e aquele dia até que nós conversamos, apesar de até foi um pouco truncado e algumas pessoas me perguntaram depois também, poxa, Djalma, ouvia da Ana falando alguma coisa do TQC, agora qual a diferença? Porque não deu para a gente completar as informações, né? Qual a diferença da apometria? Então vamos lá. A diferença para a apometria é que na apometria estamos num caminho, como eu estava explicando, né? A gente tem uma estradinha que a gente está percorrendo. Nosso carrinho está lá naquela estradinha. Uma estradinha que tem muito a ver com as pessoas ao redor, né? Tem Sim. muito a ver com as pessoas que nos influenciaram de alguma maneira negativamente numa outra vida, pessoas que estão vagando por aqui, que estão perdidas, mestres que acompanham a pessoa, mas que estão já fora, né, do processo de aprendizado daquela pessoa. Isso também é uma coisa bem interessante. Então, são energias externas, né, que a gente se foca na apometria. A gente está focando na interação entre essas energias com esse ser, né? A TQC vai andar em outra estrada e não pode se misturar com essa da apometria. Fato, tá? Sim. Então, como eu sempre falo, conteúdo apométrico não participa da TQC. Conteúdo apométrico pertence à apometria. Sim. Na TQC, a gente vai entrar na história dessa pessoa, a gente vai entrar nos arquivos dessa pessoa, nas fichinhas dela, nos eus dela, né? E aqueles, claro, que desequilibraram, aqueles que não estão funcionando muito bem, que são essas subpersonalidades. Então, essas subpersonalidades que a gente vai trabalhar, que a gente vai lá buscar e tratar, fazem parte do tratamento do TQC. Mas na apometria a gente também encontra subpersonalidade. Encontra. Sim. E como é que a gente trata, Djalma? Então, não, mas não é com essa profundidade. Você tem uma superficialidade no processo, ele faz parte, porque realmente ele está na pessoa, está no campo dela, faz parte, entendeu? E aí, entendendo agora melhor você, que aí você pega esse pedacinho, esse fragmento de uma importância muito grande e você abre ele, você destrincha isso de uma maneira que a pessoa lá dentro, naquela caixinha lá, ela abre o chão, aí encontra o mundo, né? Que através da TQC é a porta de entrada para aquilo, né? Exatamente. Na apometria, a gente vai acolher essa subpersonalidade, sim, né? Na apometria, a gente acolhe, reconhece, oi, você está aí, né? E você vai acolher. Sim, você existe, né? Você existe, é isso, só. Né? E ok, certo? Sim. Não, a TQC, esta sub precisa entender. Ela precisa entender. Ela precisa entender, dando aquele exemplo que eu dei, que a família perdeu tudo, a falência. Todo mundo foi à falência. Essa sub precisa entender por que ela chegou naquele ponto. Sim. E por que naquele momento ela participou de uma experiência dessa. Então, ela precisa tomar consciência. Poxa.
E aí, Entendi. naquele momento, você vai voltando para que aquela sub entenda por que que ela passou por aquilo. Porque ela passou mais 4 encarnações sem entender por que que ela passou por aquilo. Ah, sim, é um processo antigo, né? Sempre vem isso. Ela só E vai passou, ficar. né? E vai, Ela é, e vai- passou, ela tomou um remedinho, entre aspas, né, gente? Ela foi tratada, mas ela não entendeu. é, Ela não tomou consciência. Então, sim, quando a gente encontra uma subpersonalidade assim, a gente vai conversar, a gente vai ressignificar. Ela vai entender qual foi a parte dela de responsabilidade. Então, vamos lá, vamos voltar aos acontecimentos, vamos entender, né? E, inclusive, o que foi de responsabilidade dela e o que não foi, sim. E vai né? trabalhar Ela e fez parte significar daquela isso. história, Sim, né? entendi, claro. Então, veja, né, quão profundo que a gente Então, vai, né? sim, sim, sim. Por quê? Porque senão você continua entrando sempre naquele padrão sem consciência. É verdade. E isso é bacana você explicar dessa maneira que também eu tô associando, lembrando um pouco junto com constelação familiar, porque é bem, acho que as pessoas que estão ouvindo também falam, peraí, constelação familiar não é quase isso, então, porque também ela tem um restabelecimento, né, ela também abre, né, abre essa ferida, né, vamos dizer, para as pessoas entenderem todo lado, né, e aí, se puder também explicar um pouquinho sobre aí a constelação com o TQC, porque eu acho que o TQC também parte de uma questão, como a constelação também, é isso, de um problema que a pessoa tem, é isso. Então vamos lá. As coisas se confundem um pouco porque a gente chama de campos a ocupação que os personagens têm na constelação familiar. Para quem não conhece, a constelação familiar feita com pessoas, existem pessoas que ocupam campos, né? Só que vamos entender que os campos da TQC são campos energéticos da gente. São os nossos campos, tá? E os campos da constelação familiar, não. Pode ser a empresa, pode ser o irmão, pode ser o dinheiro, pode ser Sim, o amor, né? É é isso mesmo. algo que você deu um significado. Então, você está fazendo uma constelação com campos que têm significados. Campos da terapia quântica dos campos são campos energéticos, campo emocional, campo mental, relacionamentos, vivências e aquele que coordena tudo, que é o mental superior. Ok. Então, esse é um ponto que as pessoas já ficam assim. Ah, mas a gente percebe que quando a gente senta num campo da TQC, nós. É mais ou menos o que acontece na constelação. Sim, gente, porque a constelação, a apometria, a terapia quântica dos campos e algumas outras vão lidar com a captação psíquica ou anímica, né? É quando a gente se conecta a um É, outro ser animicamente, a gente se conecta a essa frequência, a gente entra num fiozinho com essa pessoa. A gente se conecta a isso, né? Então, como existem captações muito parecidas, as pessoas meio que, ué, mas espera aí, isso aí não é constelação, mas espera aí, isso aí não é apometria? Não, gente, não. É aquilo que também já conversamos uma vez. A onda do Wi-Fi é uma, a onda do celular 4G é outra, a onda do rádio é outra, ué, mas não é tudo onda? sim, não, são diferentes. Todas têm o mesmo objetivo, até com bom objetivo, porém, né, são processos, são caminhos diferentes, né, que restabelecem o vibracional, o energético da pessoa, cada vez um aperfeiçoamento melhor, né, cada vez com uma profundidade maior, né, Ana? Isso que eu tô, né, Exatamente, né, isso. na Então, abrangência, né? a gente vai ter muitos trabalhos com relação a isso, né? E por que que a captação é legal, né? É bom a gente falar sobre isso.
Sim. Quando uma outra pessoa está fazendo uma captação para outra pessoa, ela não está trazendo todo aquele lixo emocional que a gente chama e energético para si mesma. Ela não está trazendo toda aquela intensidade. Ela sente, né? A gente sente frio, a gente sente dor, mas aquilo é algo assim muito superficial perto do que a pessoa sente. Sim. Então, é muito melhor a gente trabalhar com captadores para que a própria pessoa se dissocie da dor, que a própria pessoa entregue essa dor. Né? Sim. Então, quando a gente está lá na TQC e a pessoa está na maca e os outros estão sofrendo... Já divide, né, Ana? Uma Como uma divisão. apometria, Divide, né? né? Divide isso, né? E outra coisa, por exemplo, estou eu tratando uma subpersonalidade que eu percebo que eu preciso voltar muito mais ao passado. Esse captador, ele tem muita facilidade de fazer isso, porque ele não tem afinidade com esse conteúdo. Pelo menos ele não tem uma afinidade própria, não é a vida dele, né? Sim. Agora, imagina você numa terapia de vidas passadas, numa terapia de hipnose, em que você tem que levar a pessoa para essa dor. Sim. São muitas sessões, né, Djalma? Sim, porque a própria pessoa é dela mesma, ela por ela. E muitas vezes eu já vi relatos de pessoas falarem como foi difícil o processo e chega num ponto que até que depende muito da condução, né, de quem está conduzindo o trabalho, mas a pessoa não consegue, porque ela mesma não tem suporte para isso, sabe, né? Então, Exatamente. não tem. Então, por isso que nessa questão quando você tem a apometria, tem a TQC, que você tem isso, que trabalha isso para ela, como se ela delegasse um pouco essa dor para o outro, né, para que o outro possa distribuir, melhorar, vamos destrinchar isso aí e devolver com amor, né, com muito amor. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Aí a Samira está aqui perguntando, para trabalhar medos, qual dessas terapias é a mais indicada? Boa noite, Samira, seja bem-vinda. É assim, Samira, a gente tem muitas coisas que vão envolver um medo, né, especificamente, tá? O que acontece na TQC? As pessoas chegam na TQC tipo, Ana, já fiz tudo. Eu já passei por essa, por aquela, pela outra, pela outra. É assim, eu sou o fim da linha, entendeu? A pessoa já passou por tudo, É já salvação. tentei de tudo. Então, vamos lá. Por quê? Né? Medo você vai poder trabalhar de muitas maneiras, tá? O que é importante? A partir do momento, falando de apometria e TQC, se você vai numa apometria e você já dissocia o seu medo do medo externo, né? O medo coletivo, o medo da sua mãe, do seu pai, de um desencarnado que, né, desencarnou com muito medo, por exemplo, e se acoplou aí ao seu sentimento. Então, em primeiro lugar, como a gente fala, a apometria, ela já... Peraí, vamos separar o que é, né, de cada um. Sim, Cada um com o seu, né? A é apometria, verdade. ela vai fazer isso. Ótimo. Aí você chega num ponto que você chega e fala assim, nossa, Ana, eu já tentei trabalhar esse medo de muitas maneiras, né? Ah, eu tenho medo de dirigir, já fiz lá aquela escola para quem tem medo de dirigir e tal. Mas não adianta, fui lá, quase morri, tive um troço. Ok. Aí sim, quando a gente traz essa pessoa para TQC, a gente vai buscar lá atrás. Eu tenho medo de dirigir. E aí a gente vai descobrir realmente que uma decisão, de repente, foi tomada num determinado momento e que foi extremamente trágica. Né? Não deu certo. E o comandar, né, o dirigir a vida, o ter nas mãos aquilo, para ela é extremamente pesado. Ela acha que algo vai acontecer. Então, a gente vai sim buscar a origem. Então,
É muito, muito indicado sim a TQC, quando a gente percebe que esse medo, ele já foi, a gente já tentou outras terapias também, a gente já tentou outros caminhos, e a gente não chegou a uma administração razoável, né? O que acontece muito na TQC? As pessoas falam assim, nossa, estou muito aliviada. Na constelação também escuto isso, estou muito aliviada. Só que a TQC, às vezes é isso que eu estou falando, você está achando que o seu medo é dirigir. E não, é uma coisa que, cara, mexeu com muitas outras coisas. Muitas, né? De repente mexeu até com a tua administração familiar, os teus relacionamentos familiares, Sim. né? Então é mais ou menos por aí, tá, Samira? Mais alguma dúvida? O medo, completando um pouquinho para ela, para ajudar a Samira um pouco, Samira, assim, o medo é um processo que ele tem uma interferência, porque ele poda muito a pessoa. Então, uma coisa é você ter uma precaução, por exemplo, você não vai andar numa rua à noite, de madrugada, porque você pode ser assaltado. Isso é uma precaução. Agora, quando a pessoa começa a perceber que vários processos dela se limitam por um medo, né? Ela não dirige por medo, ela não sobe do elevador por medo, ela não. Então, assim, o medo vai cercando a pessoa e limitando os processos. Infelizmente, aí tem um processo, nós, seres humanos, nós nos acostumamos muito fácil com as coisas, então nós nos moldamos aos processos. Então, tenha uma atenção a esse medo, Samira, que veja quanto isso limita a sua vida, se limita, se é uma extensão maior, para que você trate mesmo, porque só isso só cresce, sabe? Então, e tem tanta, né, como diz aquela música do Lulu Santos, há tanta vida lá fora, tem tantas coisas boas para se viver, para se curtir, e as pessoas, por causa do medo, elas ficam limitadas. Então, não deixe isso crescer, não, Samira. Procura uma terapia, procura um processo realmente que possa te ajudar a expandir isso, tá? E isso que o Djalma falou é muito importante, né? Porque o que acontece? Quando a gente volta, né? Vamos pegar lá aquela definição da sublatente. Uma sub gerou várias outras. Sim. Era um medo, sei lá, medo de não ter comida, né? Que, sei lá, há 1000 anos atrás era um super medo naquele ser, não ter comida, né? Aquele medo de não ter comida, ele gerou outras coisas, né? Que nem uma raiz mesmo, que vai gerando outras ramificações. É uma raiz, é verdade. Né? E que, cara, atinge você em um montão de coisas, né? Que atinge você em vários pontos da sua vida, né? E lembrar que o medo é o oposto da fé, né? E a gente, sem fé, como é que faz? Né? A fé é a base da nossa força, né? Da gente acreditar, da gente ter essa energia, né? De conquistar coisas, de amar, de sonhar, né? Então, vamos lá, né? Precisa sair atrás disso. Não deixa crescer, não deixa aumentar o medo, não. E aí, doutor Mário, aqui perguntando que tipo de suporte existe para o paciente depois da TQC. Eu estou falando muito, né, Djalma, mas tudo bem, estou respondendo. Não, mas é ótimo, eu estou adorando, estou aprendendo bastante, adoro também. Vamos compartilhar. Vamos lá. Isso é outra coisa muito importante, gente, que eu quero deixar bem claro, seja em qualquer trabalho que eu faça terapêutico. Mesmo numa constelação, eu converso com essa pessoa depois. Todo trabalho terapêutico, a gente abre gavetinhas, como a gente fala. A gente está mexendo em arquivos, né? Arquivos pessoais, tanto que lá na apometria, né, as fichas e arquivos, né? Ficha de arquivos, A gente baixa e faz o download, né? Sim. Então, assim, quando a gente faz um tratamento em alguém, a gente está, sim, trazendo essas fichas e arquivos, né? Então, toda vez que eu faço um trabalho, eu pergunto, né, mesmo na constelação também, eu dou um feedback, como você está se sentindo, né, tá tudo bem, tudo se organizou, tudo entrou dentro de uma ordem, como é que é?
Na TQC, obrigatoriamente existe uma coisa que chama sessão de luz. A sessão de luz é uma sessão de reajuste, é uma sessão em que se devolvem conteúdos tratados. Sim. Então, não é como na apometria, que tudo é muito rápido na apometria. Na mesma sessão apométrica, já estamos devolvendo fichas, arquivos, tal, aquela coisa, né? Isso. Não. Na TQC, não. Na TQC é como se a gente entregasse para aquela equipe médica vai acompanhando esse processo e vai tratando essas camadas que compõem realmente o núcleo energético daquela emoção, daquela sensação. É uma sensação, gente, sensação de que, sei lá, vou morrer daqui a pouco. Pânico, quando as pessoas têm pânico. Então, quando a equipe trata isso, existe um tempo, né? Existe um tempo de retorno, que essa pessoa precisa retornar. E ao longo do tempo, né, são anos aí que eu trabalho com a TQC, eu percebi que 90% dos casos, a equipe que tratou entrega para a equipe da pessoa. Então, é como se trouxesse, né, o prontuário. Sim. Então, olha só, aqui está o prontuário. Entregue pronto já. Que bacana. Aqui está o prontuário do que tratamos, estou entregando, nós tratamos isso. E isso tem o seu, né, o seu transcurso aí, energético. E assim, são 6 meses, gente, pelo menos, os efeitos de uma TQC. Ela vai reverberando, ela vai acontecendo, ela vai que não dominozinho assim, né? Então, a gente dá sim, precisa sim desse suporte, tá? Inclusive, em casos de doença, é importante uma outra sessão de reajuste físico, reequilíbrio físico, né? Que as nossas célulazinhas sofreram não, né? Receberam aí uma ajudinha luminosa, receberam um conteúdo e elas também precisam se organizar. É bacana você falar desse tempo, Ana, eu acho muito bacana você explicar dessa maneira, porque eu vejo também que nos processos, né, na apometria também, as pessoas, o nível de urgência é muito grande, né, então todo mundo quer tudo, né, infelizmente vão buscar as coisas quando já estão na água, né, subindo aqui em cima, já não aguenta mais. Justamente. Então, as pessoas têm que entender, né? É bacana a gente falar sobre isso, que é uma vida, né? Que você está arrumando, que você está organizando. Então, você demorou 50, 40, 60 anos vivendo de uma maneira que não vai ser em 1h30, numa sessão, num dia, que vai tudo se organizar e segunda-feira está tudo bem. Então, assim, é um processo que demora um tempo, tem um tempo, os acessos vão vindo para a pessoa, ela vai se trabalhando, porque tudo vai voltar para ela de novo. É como se pegasse tudo isso mesmo que a Ana está falando, vai e volta para ela limpinho. E aí ela vai organizando, né, trabalhando dela para que se solidifique. Não seja somente uma técnica que vai trazer um bem-estar, um alívio. Não é isso. É que restabeleça a ordem que daqui para frente, na sua vida, entendam, né? Na sua vida, você não vai ter mais esses problemas. Então, assim, precisa solidificar, precisa, né, Ana, ter uma base realmente sólida para a pessoa para que restabeleça a ordem para sempre para ela, não volte mais aquilo, né? Então, a importância desse tempo de maturação, né? Você falando agora é bacana isso, a gente lembrar disso para as pessoas. Vamos comparar uma cirurgia, né? Você faz uma cirurgia, existe um pós-cirúrgico. Você operou lá o pé, gente, vocês não vão sair andando com o pé assim, lindo, pleno, na outra semana. Não vai. Você tem um processo de acomodação dos tecidos, né? De tudo mais, não importa. Essa acomodação é a cura. E essa cura, ela depende muito de muitos fatores. Uma das leis lá de cura fala, eu vou aceitar e vou entender pioras.
Às vezes a gente tem uma piora. Quantas vezes a gente tem uma piora depois de um tratamento terapêutico? Sim, normal. Né? É uma aparente piora, que inclusive está lá. Aparente piora, porque na verdade ela está trazendo tudo isso para a ordem que deve ser, né? Ela está ordenando, né? Então você tirou o osso do lugar, se sofreu para pôr no lugar, e para você, nossa, foi uma dor incrível, absurda, mas opa, peraí, passada aquela dor, as coisas entraram no seu eixo, as coisas entraram nos seus devidos lugares, né? Então, muito importante, sim, né, que dentro de qualquer processo, e é por isso que lá tem, né, as leis de consciência, cura e transformação. A pessoa, quando vai passar na TQC, ela precisa estar atenta a essas leis, né? Por quê? Porque eu estou me dispondo a um tratamento. E eu costumo dizer que a TQC, ela não é um tratamento de baseada, ela é um tratamento complexo, é um tratamento profundo e que vai ter, sim, um resultado muito profundo também, né? Sim. Então, o que acontece? Puxa, esse problema não é que a gente fez lobotomia, tirou do cérebro, gente, abriu o cérebro, tirou. Não. Existe um medo? Você vai olhar, esse medo vai passar na sua frente, você vai olhar para ele, você vai sentir algo, mas tudo bem. Você administra isso. Não é que ele não existe nunca mais, mas você administra, né? Você pode até ter medo lá, você fez o tratamento, estava com medo de dirigir, sentou no carro, tem um medinho de dirigir? Tem. Mas, cara, você vai. Não te impede. É como você falou, Djalma, não impede você. Não vai limitar. É importante isso, porque essa questão da pessoa, né? Como que ela pode? Porque, assim, nós somos totalmente impotentes aos meios externos, né, Ana? Então, as situações que podem vir para nós, as pessoas, o comportamento dos outros. Agora, a diferença é como eu reajo para aquilo, né? Então, o medo vai continuar aparecendo. As situações que aparentemente dão medo vão continuar aparecendo, não vão sumir. Só que ela, por isso que parte tudo volta para a pessoa. Você vai pegar aquela situação que te apavorava e você não vai se apavorar mais, porque você já sabe lidar com aquela situação de uma maneira inteligente, energeticamente, espiritualmente. Então, aquela situação, você não vai evitar aquele confronto, mas aquilo lá vai te causar muito, e isso vai ser uma vitória grande, porque você vai falar, puxa vida, consegui dirigir, consegui andar de elevador. Eu tenho pessoas no consultório, né, que começaram a subir em atendimentos de escada, porque tinham medo do elevador. Sim. E acabaram no elevador. Então, assim, ótimo, sabe, uma vitória, exatamente. e que alegria a pessoa dá de elevador. Uma coisa tão Então, porque simples, você entendeu? agora você vê, você fez um tratamento, claro, você fez o tratamento de Sim, apometria junto com outros tratamentos, ok. Sim, muito tempo. Nisso você já percebe que esse medo dessa pessoa, ele estava um pouco mais restrito aqui, agora. E tinha muita influência, né, sobre isso. Agora, se de tudo você faz isso com a pessoa e ela ainda persiste, e ela fala, gente, mas eu já tentei de tudo, a minha cabeça já entendeu. E isso é caso de TQC, gente. Tipo assim, sua cabeça já entendeu. Você já tentou. Você tem consciência. Exato, mas você não consegue. Sim. Eu escuto muito isso com relacionamento. E eu fico, assim, mega feliz, porque depois da TQC, eu tenho os depoimentos, tem depoimentos no meu site, vocês podem acessar, tem depoimentos no Instagram. A pessoa, ela terminou um relacionamento e ela não consegue se desvincular. E a pessoa já sabe, ela já tem consciência, ela já tentou, ela já fez de tudo. Passa 1 ano, 2 anos, 5 anos, 6 anos.
Djalma, você deve pegar pessoas assim. Eu pego Sim, muito, muitas. muito. Relacionamento é campeão de audiência E terapêutica. aí, gente, o que que acontece que essa pessoa não consegue se desvincular se ela já sabe? Acontece que existe algo ali energético. É energético. Sim, puramente. Então você tem que chegar no núcleo da energia. Aí você fez lá uma apometria em que os dois fizeram o pacto de sangue de serem amores para a vida eterna. Beleza, ajudou, mas ainda o sentimento É, não chegou, não chegou no sentimento. Você precisa chegar onde? Você precisa chegar na sub, sim, né? Na sub que foi abandonada no altar e que jurou que quando encontrasse com esse homem de novo não ia perder essa oportunidade jamais. sim, é verdade, mas E é é mesmo. assim que funciona, porque Sim, são essas histórias que a gente encontra, sim, né? E a pessoa fica presa no sentimento, ela fica presa ali. E sim. você não vai chegar, gente, com essa mente consciente. Hum, Você vai abrir o espaço. É, A mente é, consciente vai abrir o espaço, vai falar assim: nossa, eu reconheço. é. Puxa, Porque mas você atingir. é, não vai. A mente consciente, né, ela só conhece o que você registra como valores, como processo que você tem. A mente consciente das pessoas. Então, por isso que a razão dos conflitos, porque ela quer resposta numa mente consciente, que lá não é a resposta, né, lá. Porque a origem não é lá. Então, a mente consciente, ela trabalha com processos que você foi alimentando ao longo de uma vida, de uma existência tal. E esses processos energéticos, vibracionais, áuricos, não estão, né, na mente. Então, há um conflito. Então, por isso que as terapias, a TQC, que abre isso, ela destrincha, ela pega todo esse processo e vai abrir, né, ela vai expandir. Aí sim, aí há a consciência, né, a partir de um processo onde trabalhou na origem. Da origem você consegue tratar. Né? Bacana. Muito bem, isso mesmo. Pessoal que passou no Instagram, que tá aí, que andou passando, aqui a gente está no YouTube, vem para cá, tá bom? E o Instagram vai cair já já também. Bom, Vai é daqui. assim. O Mário perguntou se pode acontecer algum desequilíbrio emocional durante a terapia, seja apometria ou seja TQC. Pode acontecer algum desequilíbrio emocional durante a terapia, Djalma? Olha, não. Depende de quem. Estamos falando de quem? Não. Do terapeuta ou do atendido? Depende de quem, né? Depende de quem. A gente tem a cometria, a técnica, né? Que ela há uma confusão, questão realmente de entender que não há necessidade, não há incorporação nenhuma, né? Como é comum na parte espiritual, e é justamente essa que é a grande diferencial, né? De uma técnica mais avançada, que era o Dr. Lacerda que queria que fosse dessa maneira, não há necessidade de ser médio, nem há incorporação, e nem é permitido isso, porque não há permissão nesse processo para isso, porque não há necessidade. Então, não há como ter essa desestabilização da pessoa, coisas desse tipo. É tudo muito consciente e tudo muito no nível muito elevado, de muita luz. E no TQC também, porque trabalha processo, acredito, né, também estou falando com você, mas também não há como ter essa desestabilização também, eu acredito, pelo processo elevado. É, se eu entendi também, se ele quis dizer que é o assistido, né? O assistido pode ter algum desequilíbrio. Você já teve situações lá da apometria em grupo, que ele está sentadinho na Sim, cadeira, em grupo, sim, 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 e o sim, assistido se sim, desequilibrou? sim, em grupo, sim. Que sim, porque aí é uma questão de como foi trabalhado aquele processo. Porque no grupo, assim, às vezes as pessoas, é o que eu falo, quando tem as pessoas que vão trabalhando, né, como captadores, elas não podem deixar o mental entrar. E as pessoas querem fantasiar um pouco alguma coisa. E percebia muito isso. Com a maneira com que eu conduzo hoje sozinho, eu tenho uma dinâmica, uma rapidez para não deixar
nunca o mental entrar, e nunca entrar isso, para poder não permitir que haja nenhuma manifestação desse tipo. Então, para mim, da maneira com que eu trabalho lá, não há, mas eu já vi isso quando era de roda, assim. Turminha aí do Insta, vem aqui para o YouTube, o link está Vem, na bio. pessoal, Vem aqui que a gente está conversando a dois, viu? vem que o Não papo estou tá bom. sozinha. Vem que o Então, papo tá vamos lá. bom. Desequilíbrio da equipe. Bom, quando a gente tem uma equipe, seja na apometria ou seja na TQC, muito difícil acontecer desequilíbrio na TQC. Muito, muito, gente. Eu vi assim, uma vez um campo que foi no Chile, foi quando eu fui dar curso no Chile. Eu não dei curso no Brasil, mas eu fui lá dar curso no Chile porque realmente eles estavam muito carentes de conhecer algo além da caixinha. E aí eu costumava muito ir para lá e eu dei curso lá. Como lá eles não estão acostumados a sentir as coisas como nós brasileiros. A gente já está acostumado, né, gente? A gente sente tudo em tudo quanto é lugar, né? E lá foi muito novo, então eu vi uma vez um campo que eu tive que, e era apometria. Entrou em Sim. conteúdo apométrico e eu já catei o conteúdo apométrico e já, né? Então é Sim. muito importante o terapeuta também ter a ferramenta da apometria para ele já pegar o negócio ali Não deixa crescer. e já, né? Vamos encaminhar para onde tem que ir. Beleza. Agora, o assistido, sim, os assistidos às vezes sofrem algumas reações, têm algumas reações, né? Quando o tratamento ele atinge mesmo níveis muito densos emocionalmente falando, né? Sim. São sentimentos muito desequilibrados, É muita muito dor, um luto, mas as coisas acontecem para reequilibrar muito rápido também. Sim. Assim como o Djalma falou que na apometria a gente reequilibra muito rápido, na TQC também a gente volta, reequilibra bem rápido tudo isso, porque a gente não pode perder o feeling, não pode perder a direção ali naquela hora. Porque atrapalha, né? Esse tipo de manifestação assim na pessoa, às vezes eu falo isso com a pessoa, às vezes eu vejo pessoas que vão, quando eu vou fazer o relaxamento com a pessoa, assim, com o consultório, e a gente conduz desdobramento, e a pessoa, eu vejo que ela, então eu já falo antes, olha, não é permitido em nenhum tipo de incorporação aqui. Se você tem mediunidade, você guarda com ela, porque aqui não é permitido, e estabelece isso porque atrapalha, ele só atrapalha, não traz nada de bom, assim, né, na parte espiritual. Acho que eu entendi a pergunta dele um pouquinho errada, mas estou falando sobre a apometria nesse lado, né? Mas, assim, a manifestação na pessoa, como a pessoa está no estado, ela tem as reações dela, no momento ela está relaxada, ela tá descansando, ela está simplesmente alheia, né? Então, eu vou trabalhando. Depois a gente conversa, aí sim, as pessoas começam a perceber depois, né? Sentir. Bom, eu queria também, assim, para a gente não se estender tanto, falar de uma coisa. Djalma, existe a apometria em grupo e existe a apometria, no caso, terapêutica, que você trabalha, né? Qual a diferença entre uma e outra, né, nesses trabalhos? Conta um pouquinho para a gente. Existe a autoapometria, a apometria que a gente faz com a gente. É verdade. Tem Que as nós, três aí. terapeutas, inclusive, temos que fazer muitas vezes, né? Toda hora a gente tem que fazer isso. Mas fala um pouquinho dessa diferença. A grande maioria das pessoas que já passaram, às vezes vão no consultório, já passaram em processo de apometria, foi apometria em grupo, em centros espíritas ou espaços terapêuticos, onde era um grupo. Um assistido, os captadores, e um dirigente que vai conduzindo os captadores, vai restabelecendo o que os captadores vão percebendo. Esse processo a apometria na Umbanda também é assim. Então, assim, é um processo convencional que o doutor Lacerda escreve no livro e foi sempre assim. O processo é muito eficiente, é muito bom, é muito... Eu trabalhei bastante tempo assim, a Ana também trabalhou bastante tempo assim, a gente sabe da eficiência do processo.
O que eu percebia, eu, Djalma, quando trabalhava como captador ou como dirigente, quando chegavam assistido, eu precisava falar com ele. Só que eu não podia falar, porque assim, era entrava um, a gente fazia a apometria, 10, 15 minutos, depois vinha outro, porque tinha 10, 15 pessoas na fila, e assim, é uma dinâmica, né, e não permite isso. Então, quando possibilitou a apometria terapêutica de poder trabalhar com uma pessoa, que eu fico 1h30 com uma pessoa, onde eu fico 30, 40 minutos conversando com ela, fazendo uma anamnese, que a anamnese é uma ficha que você faz da pessoa, do que ela está precisando, passando, como estão as situações dela. Dentro desses 30, 40 minutos, nós conversamos, depois fazemos a apometria em si, onde eu relaxo ela, desdobro o campo, amplio o campo, né, vamos dizer, uma linguagem mais fácil, para poder trabalhar tudo mais. Isso demora mais ou menos, então, 30 minutos. Depois, nós voltamos, reacoplamos e conversamos sobre algumas percepções que eu tive e ela teve também. Então, essa 1h30, Ana, é uma eficiência muito grande que jamais no centro espírita é possível fazer isso, porque, é claro, pela dinâmica do processo não é, e consegue se personificar melhor para tratar aquilo exclusivamente que a pessoa precisa, né? Então, essa é a grande diferença da terapêutica em relação à apometria de grupo, porque dá para focar muito melhor no problema dela e acompanhando, né? Eu sou um cara que, como terapeuta, eu gosto muito de dar uma assistência muito grande para as pessoas, como você também, que é o pós-atendimento. Isso, olha, Ana, isso é divino, né? A gente poder fazer isso, poder assistir a pessoa depois, sabe, entender melhor, acompanhar, e assim, e é uma gratidão. Eu tenho as pessoas no Instagram, eu vejo elas melhorando, vejo elas passeando, vejo elas curtindo as situações, então, poxa, é uma alegria muito grande. Então, por isso que essa 1h30 que a gente fala no tratamento, às vezes demora um pouquinho mais, é essencial, né? Então, é a diferença da família terapêutica para a apometria de grupo, né? Ótimo, muito bom a gente saber. E olha, É, gente, eu vou falar uma coisa, é muito legal poder aprender a trabalhar a apometria como pessoa. Eu não estou falando isso para terapeutas apenas, médicos, acupunturistas e tudo mais. Estou falando que a apometria é uma técnica que a gente aprende sim, né? A trazer tudo isso e poder tratar e encaminhar essas coisas, né? verdade. Então, bom, eu agradeço, o nosso papo, assim, foi ótimo, a gente poderia, claro, que conversar muito, muito mesmo. E um recadinho que você gostaria de dar, Djalma. Bom, agradecer também a você pela oportunidade, claro, Ana, e assim, a gente, uma coisa que vem para me falar, assim, para todos, né, para as pessoas cada vez mais fazer o bem, sabe? A gente, é uma missão que nós temos aqui de fazer o bem para as pessoas. Quanto mais você faz o bem para as pessoas, quando você for lembrado, as pessoas vão te lembrar bem de você. Então, você imagina, você ter um círculo de pessoas que lembram de uma pessoa, lembram de você bem. E quanto mais essas pessoas lembram bem de você, vão te mandar uma energia, uma vibração boa. Isso se torna assim, um círculo virtuoso de muito crescimento. Então, procurem sempre fazer o bem, façam o bem para todos. Quando as pessoas lembrem de você, e lembrem sempre para o bem. E aí você cria uma egrégora fabulosa de amor, de luz, que é o que nós precisamos aqui na Terra, nesse planeta, nesse momento de vida, especialmente, sempre, né? Que se estabeleça sempre tudo pelo amor. É isso. Olha, depois desse recado, eu já nem tenho mais o que falar, viu, gente? Assim, só agradecer quem chegou até aqui, quem olhou, quem acompanhou É e isso. disponibilizar, né, os nossos canais. Eu vou deixar depois aí na descrição aí os nossos canais. E sem dúvida que fazer o bem, fazer esse bem para si também, no sentido de eu me cuido e cuido do outro, né? Que a gente possa também entender que quando a gente expande a nossa luz, a gente já está curando também, né? A gente já está fazendo algo. E Nós somos realmente não ter. holofotes de luz. Isso mesmo. E quando a gente se vê diante desse caos, muitas vezes a gente duvida, né? Duvida até da nossa luz. Será que eu estou brilhando? Será que eu também estou, né?
Será que eu me perdi um pouco? Não, gente, volta de novo, né, para o centro, para a essência, volta a brilhar, volta a respirar. E muito, muito obrigada e que a gente possa seguir em frente com essa disposição, né? Essa disposição ao bem, como você falou. Sempre, 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 sempre. Gratidão a todos. Muito obrigado também, Ana. Gratidão, Então, obrigado. um beijo a todos vocês, um abraço e vamos nos falando. Gratidão, Djalma. Obrigado. Beijo, obrigado. Gratidão. Tchau, 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 tchau.